Na física, os objetos podem ser classificados nas categorias ondas e partículas. A princípio, esclarecemos as diferenças entre onda e partícula. As partículas, as quais ocupam uma posição no espaço, são dotadas de massa e têm uma forma definida e são bem localizadas, o que significa que se pode determinar facilmente a sua posição. As ondas, por sua vez, são perturbações no espaço, não têm posição definida, não têm massa e são fenômenos que transportam energia e estão sujeitas aos chamados fenômenos de refração, reflexão, difração, interferência, entre outros. No caso das partículas, podemos citar os diferentes objetos, como mesa, água. No caso das ondas, elas ainda podem ser subdivididas em duas categorias: as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A exemplo das ondas mecânicas temos o som, e a exemplo das ondas eletromagnéticas, a luz. Apesar de serem coisas totalmente diferentes do ponto de vista da física, toda partícula tem uma onda a ela associada e vice-versa. A forma como a matéria se expressa, seja em forma de onda, seja em forma de partícula, está relacionada à forma como ela é observada. A chamada dualidade onda-partícula é, na verdade, uma propriedade específica da natureza, tanto para as partículas quanto para as ondas. Essa natureza dual pode ser observada por meio de experimentos quando se investiga o comportamento de partículas, como elétrons, prótons, nêutrons e até átomos. Levando como exemplo a luz, podemos perceber que os cientistas sabem há muito tempo que a luz exibe comportamentos ondulatórios. Muitas das coisas que a luz faz são explícitas o suficiente pensando na luz como uma onda. Os cientistas começaram a questionar a natureza ondulatória da luz, quando descobriram o efeito fotoelétrico, que se descreve na maneira de como os elétrons são excitados e emitidos na matéria quando observam a energia da luz. Os cientistas tentaram aumentar a intensidade da luz no metal, imaginando que uma intensidade de luz maior daria energia aos elétrons e fazendo-ao saltar do metal para o nível de energia mais alto. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, os elétrons foram emitidos e com um nível de energia maior, mas havia apenas mais deles. Albert Einstein pensou em uma boa solução para esse problema. Em 1905, ele sugeriu que às vezes que deveríamos pensar na luz como uma partícula em vez de uma onda. Ele disse que se imaginarmos a luz existindo em pequenos pacotes de energia, onde cada pacote teria massa zero, portanto não passaria nada. Esse pacote conteria uma certa quantidade de energia, que poderia ser transferida para os elétrons quando atingisse ao metal. Einstein chamou esse pacote de conta de luz, mas agora é chamado de fótons. A ideia revolucionária de Einstein sobre os fótons não foi realmente confirmada por muitas décadas, mas hoje em dia os fótons são o principal componente de como estudamos a luz e as partículas subatômicas. Mas temos que levar em conta que a refração, a difração e o efeito Doppler não fazem sentido se você pensar na luz em termos de fótons. Eles só fazem sentido em termos de ondas e com isso, Louis de Broglie veio em 1924. Ele teorizou que cada partícula em movimento exibe as prioridades de uma onda. Posteriormente, foi chamado de hipótese de Broglie, mas geralmente é chamada de teoria da dualidade onda-partícula. Dualidade onda-partícula significa que toda matéria tem propriedades, tanto de partícula quanto de ondas. Portanto, podemos pensar na luz como uma onda às vezes e como um fluxo de partículas ou fótons em outras vezes. Assim, ao dizer que toda a matéria inclui propriedades de onda e partícula, de Broglie basicamente pegou duas teorias concorrentes e as transformou em uma. A dualidade onda-partícula ainda é o suficiente para explicar tudo na física. Mas por enquanto, a maioria dos cientistas concorda que a hipótese de Broglie explica suficientemente as questões que relacionam ondas, fótons e elétrons. E para exemplificarmos melhor essa questão da dupla dualidade, pode-se trazer a experiência da dupla fenda, que consiste em deixar que ocorra a difração da luz visível através de duas fendas, produzindo bandas em um anteparo.
As bandas formadas ou padrões de interferência mostram regiões claras e escuras, que correspondem aos locais onde as ondas luminosas interferiram entre si, construtivamente ou destrutivamente. O fenômeno da difração eletrônica mostra que, na realidade, obtemos uma figura de difração que ocorre em virtude da interferência que aparece devido à somatória ora construtiva, ora destrutiva, que indica diferenças de fase, que neste caso temos a natureza ondulatória dos elétrons, que devem ser encarados em analogia como onda eletromagnética que se propaga pelo espaço e não como partícula material. É neste mesmo experimento, quando se tentou fazer a observação por meio de sensores para saber por qual fenda os elétrons estavam passando, obteve-se um resultado totalmente diferente, pois o simples ato de querer saber por onde o elétron passou fez o mesmo parar de se comportar como onda e passar a se comportar como partícula, formando apenas duas linhas no anteparo, que deu a entender que a simples ação de querer observar mudou totalmente o comportamento do elétron, que ao invés de passar pelas duas fendas, passou por apenas uma. A experiência da dupla fenda prova o que chamamos de mecânica quântica, ou ondulatória, que deve basear-se em noções essencialmente diferentes da mecânica clássica, pois na quântica não existe o conceito de trajetória da partícula. Essa circunstância constitui o conteúdo do chamado princípio da incerteza, ou princípio da indeterminação, que é um dos fundamentais da mecânica quântica e foi proposto em 1927 por Werner Heisenberg.